Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde a gente traz aí o prognóstico e as projeções climáticas para as principais regiões do estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu começo o ClimaCast dessa quinzena trazendo um comparativo aí entre a anomalia da chuva, então a anomalia descendial da chuva para o primeiro decêndio de fevereiro, ou seja, do dia 1º ao dia 10 de fevereiro, e a comparação com o armazenamento de água no solo aí para o dia de hoje, né, a última data atualizada que nós temos aqui do ClimaCast, que é o dia 14. Então a gente vê que realmente nessa primeira quinzena do mês a gente teve uma variação da anomalia, né, então algumas regiões aí ficando com anomalias negativas, outras se destacando com uma anomalia levemente positiva, ou seja, com chuvas acima da média histórica para a região, como é o caso de Santa Rosa, Panambi, Ibirubá, Não Me Toque, Sarandi, Água Santa. Então a gente vê essa variação e isso reflete no armazenamento de água no solo, então a gente consegue ver claramente que as regiões que tiveram uma anomalia negativa um pouco mais significativa, então aí ficando na casa de menos 50, de menos 25 a menos 50 milímetros, né, abaixo da média histórica, apresentando um armazenamento de água extremamente crítico, né, então de crítico a severo, enquanto as outras regiões que tiveram anomalias menos intensas e até positivas apresentam uma condição mais favorável de armazenamento de água no solo. Quando a gente olha a previsão aí desse armazenamento para os próximos dias, né, o dia 20 ainda apresenta uma condição extremamente crítica, né, poucas as regiões aí com condições favoráveis de armazenamento de água no solo. Quando a gente avança para o dia 25, tem uma previsão aí que traz uma condição bem mais favorável, né, então atingindo volumes muito altos aí de tudo que o solo consegue armazenar, praticamente 100% de água disponível, tá? E para o dia 1º de março, que é a última data que a gente traz aqui de previsão também, grande parte do estado já atinge esse tipo de condição de armazenamento. Isso é dado por conta da previsão de chuva, a gente vai ver mais para frente que está trazendo volumes significativos aí de chuva para os próximos 30 dias. Vale a atenção, né, levando em consideração aí que a previsão, para quanto mais distante, menor é a chance de acerto, né, maior a chance dela alterar e não acontecer, como a gente vem observando e fazendo essa análise nos ClimaCasts que a gente vem trazendo aí nos últimos meses. Mas, de qualquer forma, a gente sempre traz aí os 30 dias para vocês observarem. Então, entrando aí nas localidades que a gente monitora, começando por São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, a gente vê aí que os últimos 30 dias, principalmente os últimos 15, né, que a gente tinha aí de previsão do último ClimaCast, as chuvas que estavam previstas tanto para o dia 4 de fevereiro quanto para o dia 13, elas não aconteceram, os volumes foram muito próximos a zero, tá? Com exceção do dia 4 aí, mas um volume muito pouco significativo. E a previsão para os próximos 30 é de 279 milímetros aí, com um grande volume para o dia 23 de fevereiro. Quando a gente avança para Santa Rosa, a gente vê que para Santa Rosa a chuva do dia 4/2 ela aconteceu, apesar de um volume menor, né? Mas o volume do dia 12, que também estava previsto, ele acabou não ocorrendo. Então aí a gente vê que a previsão para os próximos 30 dias está um pouco mais distribuída, mas a chuva do dia 23 chama atenção, também uma chuva aqui no dia 17 de março, e a previsão é 288 milímetros a serem acumulados nos próximos 30 dias. Quando a gente avança para Campo Novo, é o mesmo cenário, né, muito parecido de Santa Rosa, então com a chuva do dia 4 registrada e um volume aí até maior de chuvas previstas de 325 milímetros. Quando a gente vem para Água Santa, o volume dos últimos 15 dias eles realmente aconteceram, então a chuva prevista no dia 4, 5, até no dia 12, 13, realmente aconteceram, mas ele foi mais concentrado, né? Não foi tão distribuído como estava previsto. E a previsão de chuva muito parecida com as outras regiões, aí na casa de 288 milímetros. Quando a gente vem para Sarandi, a chuva do dia 4 também aconteceu, então muitas regiões tinham essa chuva prevista, mas ela foi um pouco mais distribuída. A do dia 13 teve uma chuva registrada, mas não o volume acumulado que estava previsto, né? E a previsão aí está concentrando principalmente a partir do dia 13 de março, volumes significativos acima de 40 milímetros, somando 299 milímetros para os próximos 30 dias. E a chuva do dia 23 diminuindo um pouquinho. Não Me Toque, também teve registro da chuva do dia 4/2, que estava prevista, até num volume maior do que estava previsto,
mas teve um período de chuva aí, né, a partir do dia 6 até mais ou menos dia 14, depois até o dia 23, que é a próxima data que tem um volume significativo, mas a previsão segue aí sendo volumes altos acima de 250 milímetros, aqui registrando 272. Quando a gente avança para Ibirubá, é muito parecida com o Não-Me-Toque, a chuva do dia 4 ela aconteceu e foi até mais intensa, né, que Não-Me-Toque, mais intensa do que o previsto em termos de volume. Um período maior sem chuva, né? Então aí do dia 6 até o dia 23, volumes muito pequenos registrados e previstos também, mas a soma continua sendo extremamente alta aí para os próximos 30 dias, de 266 milímetros. Quando a gente vem para Panambi, as chuvas também aconteceram, né? Tiveram bastante chuvas bem distribuídas, um pouco diferente, né, a distribuição, mas um volume significativo legal aí. E a previsão para os próximos 30, seguindo na casa dos 274 milímetros, com uma grande concentração aí, tanto no dia 23 quanto no dia 17 de março. Para Cruz Alta, a chuva do dia 4 também aconteceu, mas o volume do dia 12 não, e a chuva segue muito parecida aí a previsão, 273 milímetros, concentrando grande maioria do dia 23 e no dia 17 de março. Tupanciretã, parecida distribuição, né, com o que estava previsto aí dos últimos 15 dias, mas a maior concentração do volume previsto está realmente no dia 23, aí atingindo 60 milímetros em um único dia, tá? E a soma total dos próximos 30 dias ficando em 288 milímetros. Júlio de Castilhos, muito parecido com Tupanciretã, acumulando aí 281 milímetros para os próximos 30 dias, e o volume aí de 60 milímetros, um pouquinho abaixo no dia 23, também chamando muita atenção e muito parecido com o Tupanciretã. Quando a gente entra no centro-sul, né, a gente vê que em São Cepé, a chuva do dia 4 do 2 e do dia 13, que também registravam aí para essa região, não aconteceu, mas a previsão é de volumes extremamente significativos, então trazendo aí um dos maiores volumes previstos para o próximo mês, de 366 milímetros, com volume muito alto no dia 23, uma concentração boa aí no começo de março e também no dia 17. Quando a gente vem para Caçapava do Sul, muito similar, né? A condição é extremamente parecida, um volume um pouquinho menor, de 342 milímetros previstos para daqui 30 dias. Quando a gente vem para Bagé, muito parecido também, a chuva do dia 4 aconteceu, mas num volume não tão significativo. Já na previsão, o dia 23 não chama tanta atenção assim, o maior volume está realmente no dia 17 e a previsão é de 258 milímetros para os próximos 30 dias. E para finalizar, a gente tem Arroio Grande, né, que a chuva do dia 4 aconteceu, mas em menor volume, e aí a previsão não apresenta um cenário tão otimista, inclusive é o menor volume que a gente tem de chuva acumulada para os próximos 30 dias, tendo a maior concentração acontecendo no dia 17, e prevendo aí 168 milímetros de chuva. Bom, para finalizar nossa análise aqui, né, eu acho que tava devendo trazer para vocês uma análise comparativa aí de como que tá a perspectiva de produtividade, né, considerando os modelos de simulação que a gente usa aqui na Agrimet, a perspectiva de quebra também. Então a gente fez uma simulação aqui das produtividades, considerando 3 datas de plantio, então dia 15 do 10, 15 do 11 e 15 do 12, e aqui a gente sempre traz um comparativo. Então, para o dia 15 do 10, que a colheita praticamente já se fechou, a gente tem um valor um pouco mais real, mas para as outras datas a gente usa o que a gente chama aí de previsão de safra, então considerando um cenário de clima desfavorável por conta da laninha, que está praticamente se confirmando, e de outros fenômenos aí, né? Então a gente vê aí que a produtividade estimada é o verde mais claro, então a gente traz aqui para dia 15 do 10 volumes extremamente baixos, né? Então ficando na casa de 24, 26, noroeste e centro trazendo um volume um pouco melhor de 32 sacas por hectare, e isso representando quebras significativas, sendo a maior quebra aqui para noroeste de 49%, ou seja, 49% de quebra em relação à safra anterior 2021. Quando a gente avança na janela de plantio para o dia 15 do 11, a gente já observa volumes aí de produtividade um pouco melhores, né? Então a gente vê aí que noroeste, que era o pior, saindo de um volume de 24 sacas para 30, e as outras regiões seguindo muito essa condição, principalmente centro-sul tem
um arranque aí de melhora na produtividade, chegando a 46 sacas e uma quebra aí um pouco menor, né? Então todos aí diminuíram em quebra, ficando a maior quebra ainda no noroeste de 40%. E por fim, quando a gente avança para uma janela um pouco mais tardia, no dia 15/12, a gente vê que são os maiores volumes aí de produtividade esperado, considerando esse cenário crítico. Então ficando no noroeste centro com volume, com uma produção de 41 sacas por hectare, até trazendo aí 0% de quebra, ficando muito similar com o que foi o modelo projetou para a safra 2021, enquanto outras regiões como o Centro-Sul, com quebra de 27%, fechando em 33 sacas por hectare, Planalto com uma quebra menor de 17% e Noroeste com uma quebra de 23% aí, considerando o plantio no dia 15/12. Então foi só uma forma da gente tentar captar o impacto das condições climáticas na produtividade, na quebra, que a quebra vai acontecer, ela é praticamente inevitável. Vocês têm acompanhado as condições climáticas, acompanhado a lavoura, sabem melhor que eu quais são os reflexos disso aí em produtividade, mas eu quis trazer aí um cenário com diferentes datas de plantio para ver como que às vezes adiar um pouquinho o plantio, mudar um pouco a estratégia, pode gerar ganhos ou perdas aí para a região. Fiquem ligados aí nos próximos ClimaCasts, vamos continuar fazendo esse tipo de análise não só para soja, mas para o milho também, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar quando sair novos vídeos e nós nos vemos daqui 15 dias. Muito obrigada!